Proclamando a proteção de Deus e havendo no legal, declaro aberta sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Expediente. Não há. Acórdão. Dependendo de pauta. O doutor Cláudio Santos, tem 3 conflitos com a palavra. O primeiro é suscitante juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal e juiz de direito da 17ª Vara Civil. Ação de resolução do contrato com restituição da coisa, indenização por dano, natureza possessória da demanda. Artigo 5º, parágrafo 1º da resolução 63 do Tribunal de Justiça, precedente deste tribunal sobre a matéria. Declarar competente o juízo suscitante para processamento e julgamento do feito identificado nos autos. Conforme precedentes desta Corte, inclusive vários precedentes, em consonância com o parecer do Ministério Público. Ter voto relator. Acordo com presença. Lei de aprovado. O seguinte é 5ª Vara da Civil da Comarca de Natal e 9ª Vara Civil. Conflito positivo. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. Conexão, não configuração, causa de pedido e pedido distintos. Prejudicialidade, de acordo com o artigo 55, parágrafo 3º do CPC. Afastamento diante da possibilidade de suspensão do processo. Conhecimento do conflito para declarar a competência do juiz suscitante e julgamento da ação identificada nos autos, existindo alegada prejudicialidade com relação ao feito em trâmite no juiz suscitado. Alguma divergência, segundo está a unanimidade ter voto relator. E o último, 5ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró. Ação ordinária de débito do IPVA, interesse do Estado na lite, quitação da citada dívida durante o curso da demanda, invocação de tal circunstância pelo juiz suscitado, como justificadora da competência do juízo civil para processar o feito. Descabimento. Aplicação do princípio do perpetuatio jurisdicionalis, artigo 43 do CPC. Declarar a competência do juiz suscitado. Era só, excelência. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade ter voto relator. Embargador Ibanez Monteiro, você tem um conflito? Tenho, presidente. Conflito entre o juiz de direito da 1ª Vara de Fazenda e o juiz de direito de 2ª Vara de Infância e Juventude. A matéria discute transferência de recursos federais à escola estadual, bem como fornecimento de insumos mobiliários e reparos de rede elétrica predial. Caráter eminentemente patrimonial, inexistência de negativa direta ao exercício do direito fundamental à educação pelo ente público, demanda que não se sujeita à competência do juiz da infância e da juventude, competência do juiz da vara da fazenda para processar e julgar a causa. Então, aquele conflito entre juízo da infância e juízo de fazenda, a discussão, a jurisprudência que quando se trata de atendimento à necessidade da criança ou do adolescente, a competência seria da Fazenda. No entanto, aqui se está tratando de repasse de verba para melhoramento em escolas. Penso que não há uma ligação direta com determinado atendimento à criança e ao adolescente. Assim como naquelas causas em que o tribunal já afirmou o entendimento de cumprimento de contrato de plano de saúde, não é a mesma coisa de fornecimento de medicamento ao menor carente. Então, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu estou votando pela competência do juízo da vara de Fazenda. Pois, excelência, algum destaque, uma divergência? A unanimidade dos termos de voto relator. Acordo com mais, lei de aprovado. Pauta anterior. Agravo interno em ação rescisória 2016, 67827. Agravante Sul-América Comunidade Nacional de Seguro. Agravada Andréa Florento como e outro. Relatores Barrador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, o processo está em mesa, o voto foi disponibilizado e eu acredito que a emenda resolve agravos internos em ação rescisória, indenização securitária, deslocamento do feito para a Justiça Federal, pleito negado monocraticamente com fixação de honorário advocatício em embargos. Primeiro agravo atacando a improcedência do pleito rescisório, pedido fulcado em precedentes posteriores ao julgamento, inexistência de erro de fato.
tema abordado na apelação e mantido em julgado subsequente, descabimento da rescisória como sucedâneo de recurso, precedente desta Corte. O segundo recurso é enfrentando a imposição de verba honorária aplicada em complementação do julgado, hipótese diversa de sua aplicação em embargo, manutenção do julgado, conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. Há algum destaque, alguma divergência? Ao nome de dado os termos do voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lide aprovado. Ação direta de inconstitucionalidade com liminar 2016-62-652, querem prefeito do município de Natal, requer Câmara Municipal de Natal, desembargador Vigílio Macedo, eu, relator. Senhor presidente, processo identificado por Vossa Excelência, eu vou ler a ementa, mas a matéria é muito simples, eu estou Pois não, mantendo excelência. a procedência da ação. Eu digo o seguinte: constitucional, ação direta de constitucionalidade em face de lei promulgada pelo município de Natal, que determina a prestação de serviço de pronto-socorro de atendimento pediátrico, de pronto atendimento pediátrico nas unidades hospitalares da rede privada de saúde, conveniadas ao SUS, na municipalidade. Há uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitado pela Câmara Municipal, que se rejeita, inconstitucionalidade que tem como parâmetro norma de simetria da Constituição Estadual. Mérito: pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade formal da lei, usurpação de competência concorrente da União e do Estado para legislar sobre defesa da saúde. Descabimento: possibilidade do município legislar sobre matéria, alegação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa da lei que não está compreendida entre aquelas privativas do chefe do Poder Executivo, previsão normativa dirigida às unidades de saúde privadas conveniadas com o SUS, não violação à cláusula de reserva de administração, ausência de disposição sobre matéria típica da organização administrativa, constitucionalidade formal reconhecida, arguída inconstitucionalidade material por violação ao princípio da livre iniciativa, descabimento: Poder Legislativo Municipal que pode determinar por lei o atendimento de demanda de saúde, concretização de direito social, constitucional, força normativa da Constituição e eficácia horizontal dos direitos fundamentais, improcedência do pedido, reafirmação da constitucionalidade da lei. E como eu voto nessa primeira? Você está julgando procedente? Procedente. Procedente. Pela procedência. Sim, procedência. Não pela improcedência, desembargador. Mas não vice-iniciativa aí, não? Não, não é vice-iniciativa, é absolutamente possível. Eu acompanho Vossa Excelência. Alguma destaque? Meu voto está no sentido contrário. Eu pediria vistas para melhor... Pois, com vistas a... Os outros aguardam. Eu adianto meu voto acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator. Já tinha votado antes. Sem dificuldade, todos podem votar. Pronto. O segundo, senhor presidente, é a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar 2017, 87, 86, requerente à prefeita municipal de Tenente Laurentino, advogado Raito Santos Racaíto Santos Galvão, requerida à Câmara Municipal de Tenente Laurentino. Eu posso também dizer à ementa que ela pode resolver a questão. O voto se encontra disponível e eu digo o seguinte: em ação direta de inconstitucionalidade, artigo da Lei Municipal de Tenente Laurentino que dispõe sobre o processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal, alegada inconstitucionalidade formal, ausência de verossimilhança das alegações em cognição perfunctória, possibilidade de emendas parlamentares a projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, desde que não importe aumento de despesa e haja pertinência temática, indeferimento da medida liminar. Algum destaque ou divergência? Ao nome da voto relator, acordo com vossa excelência, pedido aprovado. E, por fim, senhor presidente, a última é a ação direta de inconstitucionalidade 2017, 5252, em que é requerente o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e o requerido ao município de Lages, procuradora doutora Tatiana Dantas Nascimento, requerido à Câmara Municipal de Lages. Esse aqui nós votamos aqui a semana, se não foi passada, antes da licença do desembargador Amauri, em que ele foi relator. É que o município de
de Lages criou uma prisão especial. Então, aqui eu estou declarando a inconstitucionalidade e estou propondo a modulação para efeitos, para preservar as situações anteriores, até porque, em face dessa lei, apenas uma única pensão foi concedida, inclusive ele já está morto, o beneficiário. Então, eu estou aqui pela modulação dos efeitos, procedente à inconstitucionalidade, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Algum destaque com divergência? Senhor presidente, eu apenas divijo para os efeitos. Os efeitos? Também, efeito estunque. Eu quero dizer que essa casa aqui votou, foi o desembargador Amaury aqui, um precedente. Por maioria. Está modulado, né? São Tá 10. votando. Eu acompanho, Vossa Excelência. Tá. Decisão da modulação, desembargador Ibanez, desembargador Cláudio Santos. Sim, presidente. Sim, desembargador. Não. Só vocês. E a Milka, acho que é a Milka. Não, Cornélio. Ah, é Cornélio. Foi Cornélio. Cornélio que diverge. Embargo de declaração de mandato de segurança 2016, 13980. Barra do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte. Embargador Amaury Moura é o relator. Está em mesa, Excelência, embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Sindicato de Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. O embargo aqui tirado contra acórdão desta Corte, que determinou o pagamento, a correção monetária de pagamento de salários feitos com atraso, em cumprimento exatamente ao que estabelece o parágrafo 5º do artigo 28 da Constituição Estadual. O Estado oferece os embargos de declaração para efeito de pré-questionamento, mas não há, a meu sentir, qualquer obscuridade ou contradição que possa autorizar ao acolhimento do recurso, senhor presidente, de maneira que eu estou aqui conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Alguma divergência, destaque, conhecimento e rejeição dos embargos? A unanimidade do termo de voto relator. Quadro com essa lei de Sim, aprovado. excelência. O sexto embargo, declaração de mandato de segurança 2017, 23691. Pagante do Estado do Rio Grande do Norte, embargada Alexandra Martins de Lima. Para o João Rebouças, relator. Está em mesa, senhor presidente. Embargo de declaração e mandado de segurança. Não há nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Não há esclarecimento, obscuridade ou eliminação de contradição, supressão. Então, na esteira dos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade dos termos de voto relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. Lei de aprovado. Embargo de declaração e mandato de segurança eliminado 2017, 10542. Embargo do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Zalmir Reis Filho. Embargo do Amilcar Maio, relator. Está em mesa, excelência? De qualquer dos vícios apontados e a única finalidade é o pré-questionamento de que a inviabilidade em sede declaratória, ausente qualquer dos seus vícios, conhecimento e desprovimento do recurso, senhor presidente. Há algum destaque ou divergência? Senhor presidente, a Corte, eu não sei, eu não recordo se houve já deliberação em relação a isso, que essa matéria envolve aquela questão da competência. São os que, a partir da lei, que tem uma lei que estabelece a competência do presidente do IPERN para apreciação desses... Mas é porque aqui é só eu não os sei, embargos, a sei nos decisão, embargos, só são os embargos. E numa situação anterior aqui, Já a foi- Corte trouxe e apreciou, porque eu já havia decidido e tratava-se apenas dos embargos em relação E à manteve-se Já decidiu-se. sem deslocar a competência. Sem deslocar a competência. Só apenas os O embargos mandato de segurança apresentados foi pelos julgado, é Estados. só o embargo de declaração. Só o embargo de declaração. Algum, Ok, excelente, eu não vou... É porque se já foi É, julgado, se formos entender que é incompetente, aí decidiríamos Teria que para se julgar os devolver, embargos sobre a inclusive- decisão colegiada, ficaria um negócio tanto estranho. Perfeito. Isso. É.
a matéria que eu trago à discussão seria exatamente essa, da possibilidade ou não, mas o Barra do Amilcar faz referência a precedente já nesse sentido, porque, de qualquer forma, ao que me parece, essa decisão vai ser anulada. Não é? Eu não sei, aqui temos até um processo em mesa também para julgamento que trata dessa matéria. Ainda não sei se é do PJE, me parece da relatoria do barrador de Lermando, salvo engano, da minha parte. Mas eu não vou, apesar da ressalva pessoal, se há precedentes nesse sentido, eu acompanho. Agora, externo preocupação em relação a essa questão. Essa questão também, olha, eu tenho sido vencido na Câmara com relação à competência dessas matérias de seguro habitacional, em que a Caixa tem que intervir por força de lei. Então, vem embargos, vem execução, e eu digo, olha, é incompetência absoluta da Justiça Estadual. E tenho sido vencido, mas nesse caso assim, até estou aderindo nos embargos. Estou aderindo nos embargos, com ressalva do ponto de vista pessoal, como bem falou Vossa Excelência. Há algum destaque, alguma outra divergência? Isso. Que suscite depois. Tá bom. A unanimidade dos termos voto relator, o acordo com o sendo de aprovado. Ação rescisória 2016-17530, autor Estado do Rio Grande do Norte, réu Francisco Sandro Miranda, embargador Ibanez Monteiro, relator. Está em mesa, Excelência, com a palavra. Leio a emenda constitucional e administrativa, ação rescisória, embargo de empregado da Data Norte, acordo recidendo, reforma da sentença para determinar a integração em definitivo do réu ao quadro de pessoal do TCE-RN, violação ao artigo 37, segundo da Constituição Federal, procedência do pedido de rescisão do deciso, preliminar, ausência de interesse de agir, fundamento semelhante ao do mérito, transferência, no mérito, juízo rescisório, pedido de transferência para a Corte de Contas, artigo 39 da Lei Complementar Estadual 185/2000, inaplicável ao caso, inexistência de processo de relotação em tramitação, instituto da relotação que pressupõe prévia lotação em cargo público, nunca importando em nova investidura, pretensão do apelante, empregado seletista, a esbarrar no disposto no artigo 37, segundo da Constituição Federal, por importar em prévia aprovação em concurso, a investidura em cargo público do TCE sem prévia aprovação em concurso público. Enunciado número 685 da súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 43 do STF, precedentes jurisprudenciais, desprovimento do apelo. Estou votando pela procedência da ação rescisória, mas desprovendo o recurso que foi apreciado, que é objeto da ação rescisória. Vossa Excelência concluiu como, por favor, Excelência? Eu concluo que a história do processo é a seguinte: o primeiro grau, na ação ordinária, o juiz do primeiro grau julgou improcedente a pretensão. Hã? Foi. Aqui no final que a sentença do juiz Virgílio Fernandes. Mas na ação rescisória ele só não funciona como relator, não é não? Relator. Ele pode votar. É ação rescisória. Então, no processo de conhecimento, processo originário, o juiz julgou improcedente a pretensão sob o argumento da inconstitucionalidade. A Corte, a segunda Câmara, decidiu por prover o recurso e determinar a relotação do servidor, a integração do servidor aos quadros do TCE. Na ação rescisória agora proposta, eu estou admitindo rescindir aquele acórdão, porque afrontou a Constituição, o artigo 37, segundo, integrando o servidor a um cargo efetivo sem o concurso público. Então, e ao julgar agora o mérito da apelação, que é o objeto da ação rescisória, eu estou dizendo que é para desprover o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, que indeferiu a pretensão do servidor. Justamente porque ele é servidor era servidor seletista da Data Norte e, aproveitando uma regra de relotação, disse que queria ir para integrar o quadro efetivo do TCE.
E eu entendo que relotação significa servidor já efetivo, relotado em um órgão diferente. No caso dele, não era. Ele não era servidor efetivo, ele era servidor seletista e pretendeu, por via de relotação, passar a integrar cargo efetivo. Isso afeta todo o pessoal da Data Norte, do Bander, não é isso? Esse Não, aqui é só em Bander já relação foi a um resolvido. servidor. É só esse A servidor. matéria em si passa a ser, esse pessoal vai ficar... Eu vou pedir vista para dar um melhor exame na matéria. Perfeito. Tem mais colegas que Com ficam... vista ao desembargador Mas Saraiva Sobrinho. Vanei, só um minutinho. Alguém mais? É a 185, né? É, A lei. Não é é. aquela que foi declarada Não, Não. aquela não. Aquele foi da em Assembleia, 2010, parece. né? eu acho. É. Não, essa é É. 185. A 185 apenas tratava da relotação. Eu sei. E aí eu entendo que a 185 não se aplica a esse caso, porque ele não é, aqui não está a falar em relotação. Primeiro ele tinha que ser, né? É, Ser relatado. algum destaque com vista ao desembargador Saraiva Sobrinho. Ação de candidato com pedido liminar 2017, 283.9, que é de prefeito municipal de São Miguel, querido Câmara Municipal de São Miguel. Doutor Benito Capuchu é a Não, relatora. Vou fazer menos. Senhor presidente, o prefeito de São Miguel quer a suspensão liminar e, nesta decisão, eu estou negando a liminar porque não há os requisitos do perículo em mora. É a minha decisão. Pois não, Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência com destaque, divergência, ao unanimidade ter voto relator. Pronto, vamos agora pauta do pleno só liminar. PJE. Primeiro, mandato de segurança civil 0803, 25/52/2018, impetrando Noísa Maria Muniz Figueiredo Nóbrega, impetrando secretário de Educação e Cultura. Relator, desembargador Saraiva, concessão da ordem por unanimidade. Segundo, mandato de segurança civil 0803, 681/2018, impetrando Núbia Célio de Oliveira, teclado administrativo de recursos humanos, concessão da ordem. Vencido o desembargador Cláudio, desembargador Saraiva, desembargador Ibanez. Falta votar o desembargador Mauri Moura. O segundo Mas daquela questão que eu trouxe aqui a reflexão sobre a questão da competência, porque aqui trata-se de aposentadoria especial, não é? Há uma lei que atribui ao presidente do IPERN a competência para apreciação de aposentadoria, deferimento de decisão, de pedido de aposentadoria voluntária, inclusive das especiais. Perfeito. Que estava substituindo. Ok. Segundo, retirado de mesa. Terceiro, mandato de segurança civil 0800 749 25/2018, impetrante Edinalva Torres do Santo, impetrante comando-geral da PM. Por maioria, desprovimento do agravo. Vencido desembargador Ibanez, redator por acordo, desembargadora Berenice Capuchu. Quarto, mandato de segurança civil 0801-807, 2018, impetrante Adriana Célia dos Santos, relator Ibanez Monteiro. Por maioria, desprovimento do agravo, vencido o relator, redator por acordo, Berenice Capuchu. Quinto, mandato de segurança, impetrante Rosângela de Paz Xavier, impetrante comando-geral da Polícia, desembargador Ibanez relator, por maioria, desprovimento do agravo, vencido desembargador Ibanez, redator do acordo, Berenice Capuchu. O sexto, no mesmo sentido, impetrante Jorge Alberico Batista, impetrante comando-geral da Polícia, por maioria, desprovimento do agravo, vencido o relator, redator para o acordo, desembargador Berenice Capuchu. Desembargador Expedito, eu acompanhei, discordei do relator. Como é a primeira vez que eu estou votando nestes casos aqui, eu gostaria de só fazer uma ressalva de ordem pessoal. Pois não. Gostaria de ficar registrado. Inicialmente, ao examinar os processos que viriam a julgamento hoje, eu até aderi ao pensamento do desembargador Ibanez, iria acompanhá-lo,
porque eu entendia naquele momento que não seria caso de mandado de segurança, como o desembargador Ibanez expressou, porque o mandado de segurança, como todos nós sabemos, ele é para salvaguardar direito líquido e certo contra ato ilegal, abusivo ou teratológico de autoridade. E era o caso aí, ao meu sentir, o comandante-geral da Polícia Militar, ele não estava praticando nenhuma ilegalidade, nem abusividade, porque estava apenas cumprindo o disposto na lei. Então, não haveria motivo para o ajuizamento do mandado de segurança. Mas aí fui refletir, ver os precedentes aqui do Tribunal de todos os desembargadores, inclusive da desembargadora Judite, a quem eu estou substituindo, já em relação ao mérito da causa. E me convenceu esse posicionamento adotado por todos os desembargadores, com exceção do desembargador Ibanez, porque ele não conhecia, pela via eleita não adequada, com a qual eu iria me filiar. Eu gostaria de apenas fazer uma ressalva, e os votos, a fundamentação que foi apresentada por todos os desembargadores realmente me convenceu da incompatibilidade daquela regra da exigência de uma idade máxima de 44 anos para que pudesse haver a inscrição na habilitação do certame, muitos até os próprios policiais militares já atuando no certame para oficial da área administrativa, é específica, não é da área operacional. E aquilo me convenceu, e eu, como atuo lá na minha unidade jurisdicional, com essas ações envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Estado e o município, eu venho verificando uma dissonância, uma desatualização da legislação da Polícia Militar. O Estatuto da Polícia é de 1976. Olha, e o do Corpo de Bombeiro ainda é uma portaria do comandante, inclusive do lado disciplinar, imagine só. Então, veja bem, nós estamos aqui, ao acolher o mandado de segurança e julgar, nós estamos admitindo que o comandante-geral da Polícia praticou um ato ilegal, quando, na realidade, ele não praticou. Agora, a lei do Estatuto lá, e essa lei que disciplina essa idade máxima de 44 anos, ela é de 1982, ou seja, 6 anos antes da Constituição, que está fazendo 30 anos agora, em 2018. A Polícia Civil, por exemplo, que nós recebemos muitas demandas, tem uma legislação, um estatuto atualizado de 2004, com outras atualizações. Aí, fruto da ideia do desembargador Cláudio, que ele estava lá na Secretaria de Segurança. Então, eu até seria uma ideia do pessoal da Polícia Militar do Estado, do comando, dos oficiais, de idealizarem uma atualização, uma modernização da legislação. Um exemplo, a idade máxima da aposentadoria compulsória dos servidores civis de todas as esferas da federação passou de 70 para 75 anos, aumentou 5 anos. Aí a legislação defasada da Polícia Militar, há uma limitação para você ingressar num curso, num certame de oficial administrativo em 44 anos. Quer dizer, é uma limitação, conforme este plenário vem decidindo, em dissonância e posicionamento da jurisprudência do STJ. Eu vi uma lei aqui, tem uma lei da Polícia Militar, dessa era de 80, ou que foi mesmo depois, mas em discordância com a realidade jurídica atual, que estabelece que uma idade limite, salvo engano, de 30 anos para 30 ou 33, não me recordo, para se inscrever num concurso normal de oficial da polícia, que seja até o dia 31 de dezembro do ano da inscrição. Olha que negócio estranho, né? Então, nós recebemos várias ações lá nas varas da Fazenda de pessoas
que no término, no momento do encerramento da inscrição do concurso, estava com aquela idade. Só que depois disso, até o dia 31, vamos dizer, a inscrição era até julho. No segundo semestre, a pessoa passaria daquele limite. Tinha a inscrição indeferida, quando nós sabemos que, no contexto geral, a súmula do STJ diz que, se a lei não disciplinar que aquela idade limite ou aquela exigência limite seja no ato da inscrição, a exigência é no ato da posse. Aí essa lei vai numa coisa assim, sui generis, né? Quer dizer, defasada. E a gente concede, com base na jurisprudência, inclusive, concede a medida e determina a inscrição das pessoas. Vossa Excelência me permite Pois não, uma senhor. parte? Embora a Constituição diga que as polícias terão legislação especial, como as Forças Armadas, eu entendo que não cabe mais hoje a aposentadoria por tempo de contribuição somente, como acontece para nós, que só podemos nos aposentar na idade mínima de 60 anos, independentemente do tempo de contribuição. Então, o que nós temos visto na Justiça, e eu estou aqui numa autocrítica, é pessoas se aposentando antes de 50 anos de idade, principalmente na Polícia Civil. Outros que têm cargo na Polícia, que têm determinados postos na Polícia Militar, da mesma forma. O Estado, nós temos que criar essa consciência até cívica, não pode absolutamente ficar pagando a homem aposentado com 50 anos de idade, com menos de 50 anos. Esses fundos de pensão das estatais estão todos quebrados por conta disso. Banco do Brasil, Prev, Correio, tudo, entre outras coisas, né? Fora a dilapidação que houve. Mas, no nosso caso particular, não é absolutamente aceitável, sob o ponto de vista constitucional, que um policial da Polícia Militar, por mais tempo que tenha, se aposentando de 50 anos, nem da Polícia Civil, delegado com 47 anos de idade se aposentando por conta de uma lei anacrônica, inconstitucional, do meu ponto de vista, e que não está em consonância com o ordenamento jurídico constitucional atual. Eu tenho absolutamente feito essa reflexão, tenho votado contra essas coisas, até criando determinados embaraços de ordem pessoal, mas vem absolutamente ao encontro dessa discussão que Vossa Excelência levanta. Então, eu estou acompanhado no meu entender, pela existência do direito líquido e certo, porque viola realmente até os preceitos constitucionais modernos. Agora, fica nessa estranheza, que até eu discuti ontem, discussão jurídica com o desembargador Ibanez, após a sessão da segunda Câmara Civil, que nós, na realidade, o comandante da polícia, ele não praticou ato ilegal, já que na seara administrativa ele tem que cumprir o que está na lei, e ele tem que cumprir essa lei totalmente defasada. Só nós, magistrados, que temos essa competência. Pois não, Excelência. Está registrada. Eu passo para Vossa Excelência. O sétimo agora, né? Mandato de Segurança Civil 0804/2018, Petrona Internet de Oliveira Borges, Petróleo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Administração e Recursos Humanos. A unanimidade, concessão parcial, relatora, juíza convocada, Benício Capuchu. 8º, mandato de Segurança Civil 0800-528/2018, impetrante Emílio Rodrigues da Silva, impetrado comandante-geral da PM, impetrado superintendente da FUNCERN, relator desembargador Gilson Barbosa, por maioria, concessão da ordem, vencido desembargador Ibanez. 9º, ação de direito de constitucionalidade, autor prefeito municipal de Macau, Câmara Municipal de Macau, retirado de pauta. 10º, embargo frigente de nulidade, embargante Acácio Vieira Pereira, embargado Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a unanimidade, desprovimento dos embargos. Relator, desembargador Hermano Mota, revisor, desembargador Vílio Macedo. 11ª ação rescisória, 0802-040-60-2018, Josimária Vicente Soares Medeiro. Réu Estado do Rio Grande do Norte. Relatora, juiz convocado, Benício Capuchu. A unanimidade e procedência da rescisória. Embargador Cláudio, do 12º, os embargos infringentes, convite Vossa Excelência.
Embargo vigente, nulidade 0804-934-2018. Embargante Antônio Nunes dos Santos e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Eu estou trazendo um voto vista divergente da relatora e digo no que interessa o seguinte, abreviando um pouco aqui, para não gastar muito a paciência de Vossa Excelência. Embargo de infringência de nulidade, buscando o embargante Antônio Nunes dos Santos, que é para valer o entendimento exposado no voto vencido de relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, a fim de ser desclassificado do delito que ele foi imputado na denúncia e na pronúncia de homicídio doloso para homicídio culposo na condução de veículo automotor previsto no artigo 302 da Lei 9503, Código de Trânsito. A relatora, no seu voto, mostrou-se, pelo desprovimento, por encontrar elementos comprovadores da materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva, o que aqui absolutamente não está se negando. Inclusive em relação à ocorrência de dolo eventual, situação em que, apesar do agente não querer um resultado doloso, prevê que ele possa acontecer e aceita essa possibilidade, pelo que sustentou que deveria prevalecer o princípio indúbio pro societate, possibilitando o envio do feito ao tribunal do júri. Em que pese o entendimento exposado pela relatora, peço vênia para divergir diante do arcabouço probatório dos autos, o que não se afigura cabível, a meu sentir, cogitar-se da existência de dolo eventual, tendo pronunciado, na verdade, agido culposamente. Eu trago aqui alguns ensinamentos necessários sobre a questão do dolo eventual e digo, e continuo um pouco abreviando. O exame detido do material probatório produzido ao longo da instrução não autoriza a conclusão vislumbrada pela relatora de que o embargante quis ou assumiu o risco do resultado pretendido, ocorrido, de modo que, com base em tal entendimento, deveria ser confirmado o voto do desprovimento do recurso no sentido estrito aviado pelo órgão embargante. Na verdade, o mencionado voto condutor da tese vencedora na Câmara utilizou-se, data venha, de argumentos insuficientes para justificar o juízo de pronúncia do denunciado. Com efeito, ao contrário do que restou ali consignado, não há nos autos elementos que indicam o embargante ter o embargante se importado com o resultado, o que revelaria, em tese, a existência do dolo eventual. Na verdade, o que ficou evidenciado nos autos foi justamente o contrário, que o recorrente se importou e lamentou profundamente a ocorrência do acidente, sendo que, conforme declarado em juízo, nunca imaginou por um instante sequer que pudesse atropelar alguém. Com efeito, o comportamento do réu, pelo que se observou ao longo da instrução processual, não foi, a toda evidência, de uma pessoa que agiu com indiferença, com desprezo pela vida alheia. Não foi essa a realidade evidenciada, pelo que se afigurou, no caso, despropositada a menção à possível existência de dolo eventual. No interrogatório, o réu disse que nem por instante passou pela sua cabeça que pudesse atropelar alguém, tendo se emocionado por diversas vezes, vindo as lágrimas, restando demonstrado em sua fala, em suas reações e atitudes, um profundo sentimento de tristeza, de comoção e de solidariedade com a família da vítima, que, aliás, ficou bastante evidenciado pelo próprio fato de ele haver prestado total assistência à vítima e à sua família, custeando despesas médicas de funeral, circunstância que, conforme bem anotou o desembargador Saraiva Sobrinho no seu voto de divergência, não são de modo algum compatíveis com o comportamento de uma pessoa que age com indiferença e desprezo pela vida e sentimento alheios. Ao contrário, deve-se reforçar no caso que se trata de um cidadão, servidor público aposentado, com 76 anos de idade, na época contava com 71, chefe de família, réu primário, que se encontra habilitado a dirigir veículo desde 62 e que, frise, nunca antes havia se envolvido em um acidente automobilístico, tendo se envolvido no acontecimento em discussão nos autos por uma conjugação de fatores e circunstâncias relacionados não apenas à sua pessoa, sendo que, particularmente quanto à morte da vítima, esta se operou, ao que tudo indica, em virtude de causa posterior e independente da conduta inicial do réu, conforme restará oportunamente exposto no presente voto, com base nas provas colacionadas. O desembargador Saraiva Sobrinho, com sua sapiência de sempre, diz que submeter um idoso, reconhecimento generoso e de boa índole a júri popular, numa situação como a hora retratada, é subverter os postulados maiores encartados na Constituição, tornando arbitrário e tirânico o indício acusações, conferindo-se no mais contornos superabsolutos a parêmia indúbrio por societate. Deve-se ponderar
que, malgrado tenha sido consignado no voto relator do acórdão, da relatoria do desembargador Glauber Reque, que inexistia nos autos justificativa para o réu ter atingido a vítima, como a realização de obra, existência de semáforo quebrado, culpa de outro veículo, sugerindo uma possível conduta marcada por irresponsabilidade, equiparadas que são verificadas nos famosos pegas ou rachas, a realidade demonstrada evidencia situação flagrantemente distinta. Como diz o embargante, é público e notório que o local onde ocorreu o fato, ou seja, o final da Avenida Alexandrino de Alencar, próximo ao portão do Parque da Dona, é comum haver no final da tarde do dia útil um grande número de copistas, corredores, caminhadores, ciclistas e automóveis, e que evidentemente faz com que a rua se torne estreita, no caso de circulação mais cheia, com passagem apertada para um único carro. Ademais, embora o horário destinado à caminhada seja a partir das 17 horas, conforme a sinalização existente no local, é comum os caminhantes anteciparem a prática de suas atividades, aumentando o risco de ocorrência de acidentes. Nesse diapasão, se diz, estando embargando com a sua capacidade psicomotora comprometida pelo efeito do álcool associado à medicação controlada no meio da movimentação de uma terça-feira às 16h30, portanto, antes do horário destinado a onde o tráfego deve ser interrompido, o risco de acidente foi bastante identificado. E eu continuo no que interessa. Ocorre que, no exame mais acurado das circunstâncias do caso, a apreciação revela que a classificação do delito imputado da denúncia e da pronúncia, qual seja homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal, deve-se operar não para o crime de homicídio culposo na condição de veículo automotor, previsto no artigo 302 da Lei 9.503, mas para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, no disposto do artigo 303 deste último diploma legal. A tal conclusão se chega ao se verificar que, conforme restou demonstrado nos documentos carreados, entre os quais o exame necroscópico, laudo do ITEP, do exame do veículo, etc., a morte de Bárbara de Oliveira Ribeiro, envolvida no acidente, se deu não por causa dos ferimentos causados pelo acidente, mas sim por uma infecção generalizada, septicemia, consoante documentado nas anotações do prontuário médico hospitalar, tendo a vítima vindo a falecer apenas 20 dias depois do acidente. O que se evidencia passível de dúvida é que o evento morte não foi efeito direto e provável do fato atropelamento, mas sim das próprias condições do hospital, como nós sabemos. Nós sabemos da situação precária dos hospitais públicos no nosso país, onde a vítima foi levada por Valfredo Gugel, o que aumenta significativamente a probabilidade de ocorrência de infecção nos pacientes internados, sendo que, de acordo com a pesquisa de jornal Folha de São Paulo, feita em 229 unidades de terapia intensiva, a sepse, infecção generalizada, responde por 25% das ocupações do leito de UTI no Brasil e é a principal causa de morte nessas unidades, segundo o Instituto Latino-Americano de Saúde, da sepse, que realizou a pesquisa no âmbito nacional, vindo a óbito mais da metade, 55% dos pacientes internados com tal quadro infeccioso. Assim, a infecção generalizada ocorrida no ambiente hospitalar, a partir da norma esculpida no artigo 3, parágrafo 1º do Código Penal, teve o condão de romper o nexo causal entre a conduta do denunciado e o resultado morte, tratando-se de causa superveniente relativamente independente. É esse o foco do meu voto. Com efeito, prescreve a disposição legal que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Em abunda e demais provas de que o falecimento ocorreu por causa superveniente, relativamente independente, é o fato que, conforme se evidenciou pelo exame técnico realizado no veículo dirigido pelo denunciado, quase não houve avarias neste, indicando que não houve pancada forte, como ocorre quando se tem automóvel, por exemplo, em alta velocidade ou em velocidade excessiva, tendo credibilidade neste aspecto, depoimento da testemunha ocular Ana Antília Galvão, a qual, no momento do acidente, estava pedalando atrás da vida e disse que essa foi arremessada para frente. Atropelar uma pessoa não provoca septicemia.
Se alguém cortar o braço de outrem e vier a ocorrer a morte por septicemia, será homicídio? Indago eu. Aliado às constatações explicitadas acima, tem-se ainda o fato que o exame necroscópico demonstrou não ter a vítima sofrido nenhuma fratura nos membros inferiores, o que é quase inevitável quando ocorre um choque violento de veículo com a pessoa. Sobejamente evidenciada está, portanto, na hipótese, a quebra do nexo causal em virtude da infecção generalizada ocorrida no hospital, não se encontrar na linha do desdobramento físico natural da causa remota, qual seja do acidente automobilístico, não cabendo ao denunciado, por conseguinte, à luz do comando inscrito no artigo 3, parágrafo 1º do Código Penal, responder pelo resultado morto, mas apenas pelo que sua conduta comprovadamente acarretou, que foi a lesão corporal na vítima, nos termos do artigo 303 da Lei 9.503. A jurisprudência, e eu trouxe apenas o que é absolutamente identificável com o caso em tela, homicídio simples combinado com crime de racha, pedido de trancamento da ação penal no tocante ao crime de homicídio simples, causa da morte da vítima decorrente de complicações infecciosas durante o internamento hospitalar, comprovação através de laudo pericial, existência de causa superveniente e é relativamente independente, a aplicação do artigo 13, parágrafo 3º do Código Penal, rompimento do nexo causal, ausência de justa causa, trancamento parcial da ação penal, tão somente quanto ao crime de homicídio. Ordem concedida, decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, no habeas corpus número X, tal conforme está no voto. Por fim, convém acentuar que, à luz do artigo 617 do Código de Processo Penal, o Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 386, 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu apelado da sentença, de acordo com o artigo 670, não há óbice algum a que este tribunal, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua definição jurídica diversa, procedendo a emendar-se o libele CPP 383 capto, conforme já pontificou o Superior Tribunal de Justiça, trazendo apenas um areste nesse sentido. Processual penal, habeas corpus, via de fato, emendar-se libela em segundo grau jurisdicional, possibilidade, ameaça, tipicidade, situação de contendente autor de relevância. A emendar-se libela pode ser aplicada em segundo grau, desde que no limite do artigo 617 do Código de Processo Penal, que proíba reformar-se em pégios precedentes. Maria Tereza de Assis Moura, grande magistrada hoje da área criminal do STJ. Por fim, por último, verificada a necessidade de se proceder a nova definição jurídica do fato, nos termos mencionados, e sendo tal questão concernente à correta imputação da conduta típica em discussão dos autos, matéria de ordem pública, com importantes reflexos na esfera jurídica do acusado, é imperioso o seu conhecimento, independentemente de se tratar, no caso de embargos infringentes, não representando óbice algum para tanto a regra do artigo 609, parágrafo final do Código de Processo Penal, o qual prevê, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência, conforme já sedimentado na jurisprudência. Então, eu trago aqui embargos infringentes em apelação criminal. Segundo o entendimento firmado por essa seção criminal, prevalece a posição do STJ que permita a compensação entre atenuante da convicção espontânea com agravante da reincidência, embargos acolhidos. Também, no que interessa, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, é medida que se impõe, ainda que de ofício sobrespondo por se tratar de matéria de ordem pública. O que eu quero absolutamente, e me chamou a atenção para o pedido de vistas, é que a morte decorreu em função de septicemia. Se não tivesse acontecido esse problema no hospital, depois de 20 dias, a pancada que ela recebeu, a vítima recebeu do carro, não seria absolutamente determinante para a morte da vítima. Ele não quer absolutamente ser absolvido. O que o réu quer, com justa razão, no meu entendimento, é não ir ao tribunal do júri, porque não provocou o evento de forma dolosa, nem na variante de preterdoloso e outros
outra interpretação que queira se dar. Não se trata aqui, senhor presidente, senhores desembargadores, absolutamente de um criminoso, quanto mais de um meliante, de um homem que venha ameaçar absolutamente a vida. Ele quer responder pelo seu próximo, mas não quer ser desmoralizado no tribunal do júri por um homicídio que ele não provocou. Então, concluam aqui no item 33, data vênia, a relatora, que ele liberou para que esse voto viesse a lume, e já faz algumas semanas que eu estou com ele. Não há como prevalecer a compreensão expressada pela desembargadora relatora, máxima vênia, devendo, sob pena de ofensa ao primado da justiça e ao princípio da culpabilidade, artigo 18 do Código Penal, que se contrapõe à responsabilidade penal objetiva, ser excluída a imputação de homicídio doloso culposo em desfavor do denunciado, não havendo nos autos fundamentos idôneos suficientes a embasar o juízo da pronúncia deste, restando ao contrário, comprovado que, ao que tudo indica, a morte da vítima ocorrida 20 dias depois do acidente se deu por causa posterior, independente da conduta inicial do réu, não tendo o recorrente, segundo se infere das provas, querido em momento nenhum, nem assumido esse risco de agir de forma a causar aquele resultado em desfavor da pessoa, da vítima, tratando, repito, de cidadão de bem, que não é criminoso, nunca teve um processo penal, habilitado desde 62, se envolvido num acidente, fatal acidente, lamentável acidente, revelando-se, pois, a toda evidência permissa vinda despropositada imputação de homicídio levado a efeito contra si. Voto, conheço, dou provimento aos embargos infringentes para desclassificar o time imputado na denúncia e na pronúncia de homicídio doloso para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, CTB, artigo 303, com respaldo nos artigos 303 e 617 do Código de Processo Penal. É como voto, excelência. Obrigado aí pela paciência dos ilustres colegas. E faz Bargão Amauri votar ainda. Acabei de votar, excelência. Desde o início, eu já havia... já estava inclinado a exatamente manifestar meu pensamento no sentido da divergência, já inaugurada pelo desembargador Ibanez, salvo engano, né? E com base, naturalmente, nos fundamentos jurídicos trazidos pelo desembargador Saraiva Sobrinho, quando ainda no julgamento de origem. E agora, muito mais o faço, convencido que estou, nesse sentido, pelos fundamentos, eu acho que até exaustivos, trazidos pelo desembargador Cláudio dos Santos. Estou acompanhando a divergência. Senhor presidente, só para aproveitar e louvar o aprofundado voto do desembargador Cláudio, com a vênia dos que pensam diferente, eu, inclusive, também acompanhei o pensamento de Vossa Excelência e faço minhas as palavras de Vossa Excelência com a devida vênia. Desembargador Clementão, Vossa Excelência vota pela divergência. Pelo provimento dos embargos. Provimento, já votei já. Então, modifica ali. Já, foi registrado já. Foi registrado. Barra do Cláudio, Barra do Saraiva, Banês, Barra do Hermano, Barra do Amauri. O do Vigílio também faz você votar. Uma dúvida minha, desembargador Amauri, é porque a divergência nos embargos infringentes de nulidades, que o desembargador Saraiva foi o reconhecimento ou não do dolo eventual. Sim. No caso do desembargador Cláudio, ele está desclassificando, inclusive, está indo mais além numa situação. Aí eu me pergunto a respeito do limite da situação. Exatamente. Eu aqui sigo dentro dos limites impostos pela natureza do recurso. Eu penso que tem que se fazer prevalecer o voto vencedor ou vencido, né? Estou votando pelo provimento no sentido de manter a decisão. Vigílio também foi com a divergência. Voto vencido. Mas o que me parece aqui é que é possível fazê-lo em segundo grau, conforme decisões. Na realidade, o grande objeto, me parece, o objeto de valor da norma é que nós possamos fazer justiça, independentemente da questão formal. Mas, mesmo atendendo a questão formal, eu entendo que o que é de responsabilidade dele foi apenas a lesão corporal. Como ele foi para o hospital com lesão corporal. Por maioria, 7-6, vencidos o
Embargador de Cláudio, embargador Saraiva, embargador Ivanei, de Lermando, embargador Maurício, embargador Vigílio. 7-6. A desembargadora Judite, salvo engano, não havia votado ainda, né? Já havia? Já. Quem votou? Desembargador Amilcar, desembargador Cornélio Alves, desembargador Vivaldo Pinheiro. Desembargador Gilson votou, não é isso? Desembargador Glauber, desembargador João Rebouças, desembargadora Zeneida, relatora, desembargador Vivaldo, desembargador Amilcar. Tem 6 votos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos pela improcedência, não é isso? Aqui, desembargador Vigílio, o desembargador Ibanez abriu divergência, o desembargador Vigílio também divergiu, não é isso? Desembargador Saraiva, Desembargador desembargador de Saraiva. Lermando, desembargador Vílio, desembargador Mauri. Aqui consta desembargador Gilson, Glauber e Ibanez, 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 votos Aqui está, pela improcedência. na nossa tela está dizendo que votaram nos cadernos. Perfeito. São Sim, 6 votaram. votos. 7-6, né? Desembargador Amauri vencido. Desembargador Gilson com a relatora. Desembargador Berenice com a relatora. Desembargador Saraiva, divergência. Desembargador Amilcar com a relatora. Desembargador Cornélio com a relatora, já votou. Desembargador de Lermando com a divergência. Desembargador Cláudio Santos, divergência. Desembargador Ibanez, divergência. Desembargador João com a relatora, né? Desembargador João Rebouças com a relatora. Desembargador Vigílio com a divergência. Desembargador Vivaldo com o relator. Desembargadora Judite Luiz Alberto com o relator, que está constando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com a relatora e 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a divergência. 7-6. Aquele procedência negando provimento. Negando provimento. 13º, mandato de segurança civil 0801, 129, 2018, impetrante Antônio Monteiro Reis Neto, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Mauri Moura, relator, a unanimidade de gestão dos embargos. 14º, retirado de pauta. 15º, conflito de competência, suscitando juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Moto de Apudi, juiz de direito das Penhas Vara da Comarca de Paus Ferro, relator de embargador Mauri Moura, a unanimidade de competência do juízo suscitado. O 16º, não mesa. 17º, conflito de competência, suscitante, juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado, juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Currainó, relator juiz convocado Luiz Alberto. A unanimidade. Isso aí não. Só os embargador Mauri votavam. Tenho as minhas dúvidas em relação ao tema, mas em relação ao tema não, essa possibilidade de julgamento. Mas aqui eu estou votando, acompanhando, Excelência. Foi no relator. Não, a matéria aqui já é conhecida, inclusive estou acompanhando o relator. Eu não tinha votado porque, como estava o nome do embargador Judite, mas voto é de Vossa Excelência. Acompanho. Conflito de competência, suscitando juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, a unanimidade, relator do embargador Cláudio Santos, competente do juiz suscitante. Conflito de competência, juiz de direito da Juizada Especial e Civil Criminal da Comarca de Areia Branca, suscitado juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Areia Branca, embargador Cláudio Santos é relator. Competência do juiz suscitado na unanimidade. 20º, conflito de competência, suscitado 4 juizados da Fazenda Pública da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, relator embargador Cláudio Santos, a unanimidade, competente juiz suscitado. Conflito de competência, suscitando juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator desembargador Cláudio Santos, a unanimidade, competente juiz suscitado. 22, conflito de competência, suscitando juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado
Juiz de Direito da Primeira Vara Civil da Comarca Natal. Relator Cláudio Santos. A unanimidade, competente juiz suscitado. 23, conflito de competência. Suscitante. Juiz de Direito da Terceira Vara Civil da Comarca Natal. Suscitado. Juiz de Direito da Segunda Vara Civil Segunda Vara da Infância e Juventude da Comarca do Natal. Relator Valdo Evaldo Pinheiro. A unanimidade, competente juiz suscitante. Conflito de competência. Suscitante, juiz de direito da 22ª Vara Civil da Comarca do Natal. Suscitado, juízo de direito da Vara Única da Comarca de Patu. Relator, desembargador Vivaldo Pinheiro. A unanimidade, competente do juiz suscitante. Conflito de competência. Juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Natal. Juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal. Relator, desembargador Vivaldo Pinheiro. A unanimidade, competente juiz suscitante. 26. Conflito de competência. Suscitante, juiz de direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca do Natal. Suscitado, juiz de direito da 6ª Vara Civil da Fazenda Pública da Comarca do Natal. Relator, desembargador Amilcar Maia. A unanimidade, competente juiz suscitante. Conflito de competência. Suscitante, juiz de direito, juizado especial criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Suscitado, juiz de direito da Primeira Vara Civil da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Relator, desembargador Lemanor. A unanimidade, competente juiz suscitado. Conflito de competência. Suscitando juiz de direito da 19ª Vara Civil da Comarca do Natal. Suscitado juiz de direito da 6ª Vara Civil da Comarca do Natal. Relator, desembargador Lemano Mota. A unanimidade, competente juiz suscitante. Conflito de competência. Suscitando juiz de direito da Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim. Juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim. Relator, desembargador Vigílio Macedo. A unanimidade, competente juiz suscitado. Conflito de competência. Suscitando juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca do Natal. Suscitado juiz de direito da 2ª Juizado Especial Público da Comarca do Natal. Juiz Calcaia Duarte Pinheiro. A unanimidade, competente juiz suscitado. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.